aí recebi um convite para ser chefe de um hotel aqui em Fortaleza. E foi justamente nesse convite que eu me apaixonei pela confeitaria. No hotel, a gente só trabalhava com café da manhã. Então, no café da manhã, a gente produz muita coisa relacionada à panificação, relacionada à confeitaria. E lá eu busquei estudar, busquei me qualificar mais em relação à confeitaria e me apaixonei. Diante disso, fui para outras casas aqui em Fortaleza, consegui montar a confeitaria do Mercado do Café, não sei se vocês conhecem, é um bistrô que fica ali no Benfica. Fui convidado para ser chefe confeiteiro também do Alice's Buffet, que é uma rede de gastronomia de buffets aqui em Fortaleza, do grupo Viriato, tá? E aí, hoje, atualmente, eu sou o chefe desenvolvedor da Toca Fina Cozinha e estou abrindo meu negócio, né? Agora, que é a Torta Confeitaria. E vida profissional é basicamente isso. Eu sou formado em hotelaria, tá? A hotelaria me dá uma grande base em relação à gastronomia, em relação ao A e B, tá? Mas a confeitaria, para mim, é uma confeitaria de paixão, né? Uma confeitaria que eu iniciei ela muito autodidata, muito prático. E aí, conforme eu estava na profissão, eu senti necessidade de buscar nos livros um refúgio e realmente estudar, né, sobre o que é aquilo. Porque uma das coisas até que a gente vai ver nessa aula hoje é justamente o que é um profissional confeiteiro, né? E era isso que eu queria me tornar, um profissional confeiteiro. E para a gente ser profissional naquilo que a gente faz, a gente precisa entender, né, o que a gente está fazendo, não simplesmente saber fazer. Tá bom? E eu queria passar a bola para vocês. Eu estou vendo aqui, tem Carlos, Lineuda, Lívia, Mariane e Marlene aqui na aula, né? Eu queria passar a bola para vocês, para conhecer um pouco mais de vocês, quem são vocês, tá bom? Quem queria falar? Carlos, fala um pouco de você, cara. Clica aí no seu microfone. Vou ativar para ele, viu? Pronto. Pronto, Carlos, pode falar. Se encabule, não. Primeiramente, aí, um bom dia para todos aí. Bom dia. Meu nome é Carlos aí. Marlene. Aí, estou começando agora no curso de confeitaria com pretendo um dia abrir o meu próprio negócio, né? E se tornar um profissional. Eu gosto de fazer bolos, brownie. Aí pretendo ficar profissional na área, né, de confeitaria, que é um ramo muito bom, né? Bacana. Que sabe já aí como é. É bem... Aí às vezes eu faço brownie aqui, o bolo, só para comer em casa mesmo, né? Mas pretendo fazer para colocar no mercado, né? Para poder ver o que os clientes vão achar, né? Da qualidade do produto, né? Isso, é isso aí, fazer uma coisa de qualidade, né? E é isso. Bacana, Carlos. Valeu. Obrigadão, cara. Vamos lá, Lívia. Pronto. Eu acho que já vai fazer um ano, mais ou menos, que eu tô, né, nesse cargo, vendendo as coisas. Eu comecei vendendo cone trufado. Daí eu comecei a fazer bolo simples mesmo, tipo naked, né? Só que não era naked, que eu não sabia. Aí depois eu fui pro chantininho. E agora eu tô vendendo bolo no chantininho, faço docinho, trufa, pirulito, cupcake, brownie também. E pretendo trabalhar com a pasta americana. Eu tô tentando ainda, mas em breve, quem sabe, né? Vai acontecer, vai acontecer. Obrigadão, Lívia. Vamos lá, Mariane. Pronto. Bom dia, gente. Eu sou a Mariane. Já está com 2 anos e um pouquinho que eu estou já trabalhando com isso. Comecei primeiro com salgados, né? Tá mais ou menos com 1 ano e um pouquinho que eu comecei com os doces, que foi brigadeiro, bolos, brownie. Eu fazia faculdade de fisioterapia, né? Então, era uma das opções que eu tinha, ou voltar para terminar, concluir a minha faculdade, ou fazer gastronomia.
só que na parte da gastronomia pega muito cozinha, essas coisas. Eu não quero nada assim de cozinha, eu quero voltar pro doce. Então, meu intuito é terminar o curso, fazer o curso de cake design. Eu quero me tornar uma cake design e quero ter o meu espaço para montar mini cursos e ter as minhas encomendas também, né? Só isso. Bacana, legal. Obrigado. Vamos lá. Adriane? Adriane acabou de chegar, professor. Adriane, está perdão. ouvindo? Seja bem-vinda. Tô sim, estou aqui na luta, mas estou aqui. Bom dia. Coisa para fazer hoje, mas vamos lá, estamos aqui. Bom dia, feliz, tá alegria, tá participando desse curso. Que vontade de estar na sala de aula. Mas estamos ainda, né? Sala de aula também virtual, vale também, é válido. Professor, olha, eu lhe indico a deixar a Adriane falar por último, porque ela tem uma história muito linda com a confeitaria para falar, viu? Tá ótimo, então, tá ótimo. Eu vou passar a bola para a Lineuda, então, que a Lineuda está um pouquinho mais tempo aqui na aula. Eu queria conhecer um pouco mais de você, Lineuda. Lineuda, você está ouvindo a gente? Pronto, bom dia. Bom dia. Sim, tô ouvindo, bom dia. Queria que você falasse um pouco mais sobre você, a tua história na confeitaria, o porquê que você buscou esse curso. Lineuda está conseguindo ouvir normalmente? Professor, acho que ela não está ouvindo. Eu acho que a Lineuda não está ouvindo. Eu não tô ouvindo. Conseguiu ouvir agora, Lineuda? Lineuda, eu vou passar a bola para a Marlene, depois a gente volta para você. A Marlene, professor, ela ainda está tentando conectar. Viu? Eu estou ajudando ela Marlene aqui na está tentando interna. conectar. Isso, Ok, com a Mariane. tranquilo. Mariane? Adriane. Adriane, a Mariane já foi, né? Adriane? Oi, Bom dia, então, tudo bom bem? dia, tudo ótimo. Adriane, a gente está se graças a Deus. apresentando, né? Eu estou perguntando para cada um de vocês o que vocês buscaram nesse curso, qual a história de vocês na confeitaria. Eu queria ouvir um pouco sobre você, queria conhecer você melhor. Sim, claro. Bem, meu nome é Adriane. Eu sou professora por formação, então sou professora de educação física, né? Desde 2012 que eu trabalho, que eu atuava na área. E aí, em 2016, eu precisei me afastar das minhas atividades. Eu trabalhava na Prefeitura de Calcaia, como professora do ensino fundamental, né? 1 e 2. E trabalhava com projetos lá. E aí, precisei me afastar porque eu descobri um câncer de mama. Então, na época, eu estava com 30 anos, assim, foi um baque muito grande para mim, porque eu sempre me cuidei, sempre me alimentei muito bem. E eu precisava sair de cena da área da educação física para poder tratar da minha saúde, né? E como professor ele não para, né? Ele tem a parte extracurricular é grande, né? Trabalha fora, trabalha em casa. Eu precisava de alguma coisa para manter a minha mente ocupada durante o tratamento. Descobri um câncer de mama já muito grave. Ele já estava metastático, já estava com metástase no fígado. Detalhe que eu não tinha caso na minha família, então não tinha prognóstico de cura sobre isso, e eu precisei criar alguma coisa, estratégias para conseguir passar o tempo durante o tratamento. E eu comecei a fazer artesanatos e depois eu comecei a fazer doces, né? Fui participar de um curso de chocolate numa loja. E ali aquilo ali me encantou, porque eu sempre achava muito lindo o que era feito de bolo, mas nunca tinha tido tempo e nunca tinha colocado a mão na massa. Eu não sabia fritar um ovo sequer. E aí eu comecei a fazer doces, cursos e mais cursos durante o tratamento contra o câncer, de 2016 até 2018.
né? Que foi o tempo que eu tomei quimioterapia. Então, eu tomei muitas quimioterapias, fiquei bem, assim, a gente fica bem fragilizado. O câncer, ele quer tirar a nossa identidade de vida. Mas eu encontrei na confeitaria, né, uma válvula de escape muito maravilhosa. Então, eu comecei a me especializar nisso, comecei a fazer cursos. Só que eu disse que eu queria como meta para 2020 um curso de confeitaria profissional, não só cursos modulares, mas eu queria um curso profissional que eu pudesse entender de tudo, né? Aprender sobre tudo e a partir daí fazer outros também nesse mesmo estilo. Então, para mim a confeitaria ela foi muito maravilhosa, né? Atualmente eu não atuo mais na área da educação. E os meus amigos até me reconhecem agora como uma pessoa que tem que ir para a área da confeitaria, os meus amigos da educação física. Porque eles entenderam que, na verdade, eu renasci, né? Nasci de novo, porque eu venci o câncer, graças a Deus. Atualmente, eu não tenho mais, né, nódulos no fígado. A mãe eu consegui operar. Foi uma barra, mas graças a Deus, Deus me ajudou a superar. E a confeitaria teve um papel muito importante nisso. Eu comecei a trabalhar, comecei a fazer coisas. E tudo que eu não estava na área da educação, eu comecei a deixar de lado. Então, livros eu não compro mais. Tem muitos livros de educação, mas são todos agora os livros são de receitas, são sobre aprendizagem nessa área. Nossa, bacana, Adriane, bacana. Que mega história, né? Que de superação é inspirador para todos nós, é inspirador demais, demais, demais. E assim, o que eu percebo, né, no caso de todos vocês, é justamente esse comprometimento com a confeitaria, né, gostar dessa profissão, gostar de exercer e querer se qualificar, né? E o nosso curso, ele é um curso de confeiteiro completo. E até hoje, falando sobre o profissional confeiteiro, eu vou explicar para vocês o que é, né, o porquê desse curso de confeiteiro completo. No curso de confeiteiro completo, a gente aprende todas as bases, as técnicas, o que vai formar a gente a ser um profissional, né? Aqui não teremos práticos, né? Teremos profissionais, pessoas que fazem e que entendem o que estão fazendo, né? Há uma grande diferença entre você ser boleiro e você ser confeiteiro. Não há nenhum menosprezo em nenhuma dessas duas profissões, mas a diferença é que ela é muito prática, né? É uma profissão que ela é muito ali, eu aprendi, é assim que faz, é assim que eu sempre vou fazer, mas eu não sei o porquê. E já no confeiteiro, além de você ter uma amplitude de atividades que você pode exercer, você entende o porquê. Então, é muito importante que a gente entenda o porquê das coisas. Porque quando a gente entende o porquê, a gente sabe o porquê quando a coisa está errada, quando dá errado e como a gente vai reverter. A gente consegue alterar resultados. No caso de um exemplo, o batimento de uma massa de bolo, eu quero deixar esse bolo mais molhadinho, o que eu faço? Eu rego com a calda? Ou não? Ou eu altero minha receita aumentando a quantidade de gordura? Então, tudo isso a gente vai saber, tudo isso a gente vai ver com o passar do curso. Eu acho que isso que é importante para a gente entender com que a gente está trabalhando e a gente saber modificar ele para a gente atingir o resultado que a gente quer. Eu acho que isso é importante demais e é isso que a gente precisa saber fazer. E não só em relação às receitas, em relação a planejamento, em relação a custo, em relação à organização. Tudo faz parte de um profissional, né? Tudo monta um profissional. Não é simplesmente o fato de executar uma receita. Executar uma receita ela é importante saber as técnicas para a gente a excelência no desenvolvimento da receita. Mas antes disso, é muito importante a gente conseguir trabalhar a ética, a gente conseguir trabalhar a disciplina, a gente conseguir trabalhar justamente essas qualidades que vão fazer com que a gente se torne um profissional. Eu gosto muito de falar isso, até porque quando eu comecei, quando eu aceitei pelo menos o cargo lá uns anos atrás, como chefe de cozinha no Fortaleza Mar Hotel, eu confesso para vocês que eu tinha acabado de sair de um cargo de cozinheiro de pouquíssima experiência e cair de cabeça num cargo de chefia de um hotel 3 estrelas, para mim era um negócio assim inacreditável. Eu fiquei com muito medo, mas assim, se tem uma coisa que eu era na época, era cara de pau. Então assim, cara, eu vou e seja o que Deus quiser. Não sei, peguei livro, comecei a estudar, comecei a ver o que eu podia fazer e eu me deparei com uma cena que eu cheguei lá, eu só tinha 1 ano de experiência na cozinha e as pessoas que trabalhavam comigo tinham mais de 10. Então, assim, eles me botavam no chinelo.
em relação à produção. No chinelo, em relação a até finalização, eram muito melhores que eu nisso. E aí eu consegui enxergar isso neles e conseguia colocar eles nas funções que eles executavam melhor, porque isso não acontecia. Tinha gente que era extremamente, assim, tinha uma delicadeza na finalização de um bolo, mas estava trabalhando, na verdade, era no salão atendendo pessoas. E tinham pessoas na cozinha que não tinham muito jeito com a coisa, entendeu? Mas tinha uma dicção, uma oratória bacana, e opa, então você talvez seja uma pessoa bacana para o salão, e você do salão talvez seja uma pessoa bacana para o doce. Então, eu tive uma certa excelência no cargo, não por saber fazer, mas por reconhecer os talentos e saber aproveitar os talentos nos locais corretos deles, né? Então, muitas vezes, até para você ser um profissional, você não necessariamente precisa saber de tudo, né? Um pouco de tudo é importante saber, mas a gente sempre vai ter um foco numa área. A gente sempre ou vai ser, não, eu quero ser um chocolatier, não, eu quero ser boleiro, eu quero fazer bolos, eu quero ser cake design e quero fazer bolos com pasta americanas, bolos esculpidos. A gente sempre vai ter que ter um foco, tá? Mas isso não desmerece que a gente não saiba todo o caminho, né? Que a gente não percorra todo o caminho até a gente chegar na excelência, tá? E para que eu fale do profissional confeiteiro, eu acho que é importante a gente começar pela história, né? E alguns milhares de anos antes de Cristo e falar sobre a origem da gastronomia. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí eu já vou colocar aqui os slides. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Professor, só desejar boas-vindas também a Marlene, que acabou de entrar. Calma aí que meu... Marlene tá ali no cantinho, só caladinha, né, Marlene? Sorrindo. Uma travadinha aqui, deixa eu só consertar. Tá indo aqui... Oi, Ian. Oi, professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Show de bola. A tua tela não tá compartilhando aqui com a gente. Você já começou a compartilhar alguma coisa? Pronto, comecei, mas deu ruim aqui. Vou tentar novamente. É só você clicar em Share Screen, que é a setinha para cima, e compartilhar. Tá ótimo. Tá carregando aqui, pessoal. Enquanto ele carrega, eu vou falando. Tá bom? O computador não está me ajudando muito bem aqui hoje. Então, a história da gastronomia, pessoal, ela começa em um momento que a gente... Putz, deu uma travadinha aqui. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Ian. Oi. Você quer me enviar para o WhatsApp e eu passar aqui? Ian... aquele módulo de história da astronomia. Tá certo. Agora deu certo aqui. Tá compartilhando. Bom dia. Tudo bem com você? Não, estou aqui no... Acordei era 8 horas, porque a gente tem uma turma que está iniciando hoje. A gente teve uma turma que está iniciando hoje, de confeitaria e de design. Eu fiz assim. Pessoal, entrei. Prontinho, Wellington, tá aí na tela, viu?
Pronto, perdão, pessoal, o computador travou aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter que começar pela história da gastronomia, obviamente, né? A gente precisa entender como que surgiu, entendeu? E assim, de um ponto de vista histórico, não existe um momento em que se começou a gastronomia. Mas o que é de fato gastronomia, né? É o ato de cozinhar, né? A gastronomia, ela é a cozinha mesclada com cultura, tá? No caso gastro, ele está relacionado a gastro mesmo como estômago, como questão de alimentação, tá? E anomia relacionado a regras, relacionado a costume, entendeu? Relacionado a justamente essa questão de regra mesmo, entendeu? E a gastronomia, ela é cultura, basicamente é cultura. E ela se inicia em um momento histórico quando o homem, ele descobre o fogo e ele passa a cozinhar os alimentos que antes ele produzia, ou que no caso ele caçava. Então, assim, o homem era nômade, o homem ele debandava, ele andava, caçava, ele não era fixo, né, em um local, ele não produzia comida e assim ele precisava de uma forma de conservar essa comida, entendeu? E foi aí que a gente descobriu a gastronomia, que foi com a descoberta do fogo. Então, o fogo possibilitou a gente tanto de cozinhar o alimento e de preservar, tanto também da gente absorver nutrientes que antes não absorvíamos e isso poder possibilitar a nossa evolução. E aí, com o passar do tempo, que o homem se tornou fixo num ambiente só e começou a cultivar, e começou a plantar especiarias, começou a plantar leguminosas, as coisas começaram a mudar, ele começou a mesclar temperos, começou a mesclar preparos, e dar-se aí o surgimento do que a gente tem hoje, né, de gastronomia, como a gente conhece hoje a gastronomia, né? Mas dentro da história da gastronomia, a gente entende que alguns processos que são milenares, a gente acompanha até hoje. Deles a gente tem a produção de queijo, a gente tem a produção de pão, por exemplo, porque a produção de pão que a gente conhece hoje, pelo menos que está um boom hoje, que é a panificação artesanal e fermentação natural, ela vem há milênios de anos atrás, justamente com a produção de colônias de bactérias, né, esse cultivo dessas colônias de bactérias e o uso delas para a fermentação do pão. Isso é muito antigo e a gente está resgatando para hoje e hoje virou moda, né? A gente também tem o processo de produção do queijo, que também é de milênios de anos atrás, quando o homem ele precisava se deslocar por grandes territórios, grandes extensões de territórios, ele pegava o leite e ele armazenava em estômagos de camelo. E aí, nessa bolsa do estômago de camelo, tinham enzimas, que não sei se vocês conhecem o coalho, né, do queijo de coalho. Essas enzimas talhavam o leite inteiro e daí ele tinha uma mistura como se fosse uma coalhada que, com o passar do tempo, foram desenvolvendo e aí se tornou o queijo que a gente conhece hoje, né, com as suas demais variações. Mas dentro da história da gastronomia, o profissional confeiteiro, ele aparece ali na época da Idade Média, onde a terra era regida por reis, e o profissional confeiteiro nessa época era uma das profissões de maior qualificação que podia se existir. Dentro desses profissionais, a gente conhece um que talvez seja o mais icônico da história da gastronomia do mundo, que é o Carême. Carême foi um profissional que ele é o pai da gastronomia moderna, né? O Carême é que construiu assim um conceito de confeitaria, de gastronomia, porque na época não se existia muito essa distinção do que é ser um chefe de cozinha e o que é ser um confeiteiro. Isso veio um período depois, onde se houve uma separação entre os profissionais padeiros e os profissionais confeiteiros. Mas na época de Carême era uma coisa só. Era um único chefe que ele era responsável por construir um banquete. E esse banquete, ele não era simplesmente um banquete comum como a gente conhece hoje, onde se produz todo o alimento e pessoas vão lá e degustam o alimento. Na verdade, era um evento gigantesco de proporções assim inimagináveis, onde tinha teatro acontecendo, onde tinha uma apresentação pirotécnica com gente cuspindo fogo, eram coisas assim extremamente assim, complicadas e complexas. Foi justamente na época Carême que foi o criador das esculturas de açúcar. Então, aí a gente imagina como que se construía esculturas de açúcar numa época que não existia um fogão a gás. Os fogões eram a lenha. E para nós confeiteiros, a gente sabe qual é a dificuldade de um ponto de açúcar. Imagina naquela época, né?
como produzir um suspiro, por exemplo. Passando de Carreme, a gente vai a outro profissional chamado Vatel. Vatel foi um dos profissionais que descobriram ali o creme chantilly. Então, isso na Idade Média, né? E a gente tem até hoje. E com o passar do tempo, colonização portuguesa no Brasil, a gente tem os primeiros passos do que seria a gastronomia aqui no Brasil. A gente recebe a gastronomia como um presente dos portugueses, vamos dizer assim. Os portugueses, eles tinham doces, ainda tem até hoje doces, que eles são base de gemas, de ovos, manteiga, e aí que são doces europeus comuns. E aqui no Brasil, a gente tinha uma produção efetiva de cana-de-açúcar. Então, nós tínhamos o açúcar e eles tinham as técnicas. Então, a gente conseguiu mesclar isso e criar coisas nossas, né? Criar uma identidade nossa. Vocês conhecem a história do brigadeiro, por exemplo? Porque brigadeiro, ele é um doce tradicionalmente brasileiro, né? Brasileiro. E eu não sei se vocês sabem, mas o leite condensado, ele é um alimento de guerra, né? É um alimento que ele foi criado para conservar o leite, para que os soldados pudessem levar à guerra aquele leite que ia durar por muito mais tempo. Ele era rico em açúcar, então ia fornecer energia, tá? E aí ia ter uma durabilidade grande, eles conseguiriam ali transportar esse leite num formato reduzido, fazendo apenas uma diluição em água para poder tomar. Então eles tinham ali em uma caixinha que a gente tem de 395 gramas, eles tinham ali questão de 2 litros de leite que eles podiam, né, podiam armazenar. E aí o brigadeiro, ele é uma patente do Exército, né? Esse nome brigadeiro, é o general brigadeiro, ele é uma patente do Exército. E dizem, né, diz a história, diz a literatura por trás aí do brigadeiro, que existia um general brigadeiro que ele gostava muito de um doce que era produzido pelas escravas, que elas usavam justamente o leite com açúcar, né, numa produção bem artesanal do que seria o leite condensado, e o cacau. E aí esse doce que virava uma pasta, que não é, eu acredito que não seja o brigadeiro que a gente conhece hoje, mas era algo muito similar, e era o doce do brigadeiro, né, o doce do general. E aí, com o passar do tempo, esse doce foi, né, se tornando o doce brigadeiro que a gente conhece hoje. E brigadeiro, ele é extremamente nacional, é nosso, né? A gente não encontra brigadeiro em outros países do mundo. Em outros países, eles têm outras coisas, tem o buttercream, tem outros processos que eles têm como tradicional. O brigadeiro é 100% nosso, né? E aí, a gastronomia se desenvolveu aqui no Brasil de uma forma muito peculiar, porque a gastronomia ela está relacionada à cultura. Então a nossa cultura ela vem muito do açúcar, ela vem muito da plantação de café, ela vem muito da plantação de soja. Então a gente põe na gastronomia aquilo que a gente tem aqui no nosso país, né? Então a nossa gastronomia ela é muito diversificada porque nosso país tem uma dimensão continental, é gigante. E ainda assim, a gente tem um povo que tem uma história de muita colonização, de muita influência de fora. Então, a gastronomia brasileira é uma gastronomia vira-lata, no sentido bom, assim de se dizer, não no sentido ruim. É uma gastronomia mista, que tem muita coisa, que tem muita influência. E por isso que o profissional confeiteiro no Brasil, ele é um profissional que ele é muito diferenciado, porque ele tem uma carga muito grande ali de conhecimento que ele precisa abranger, no sentido de que a gente tem muito tempero, a gente tem muitos processos, a gente tem muita técnica, porque a gente tem muita influência de fora. Mas, como eu estava dizendo, para a gente ser um profissional, né, para nós sermos profissionais, não basta sabermos simplesmente a técnica, né? A gente precisa também aprender a lidar com situações, a construir a nossa identidade pautada na ética, pautada no direito, tá? Pautada na moral. E aí eu vou puxar a bola agora para o professor. Eu estou acelerando muito, pessoal, porque a gente tem pouco tempo e a gente tem muito conteúdo, tá bom? Mas a hora que vocês quiserem falar alguma coisa, tudo mais, fiquem à vontade, porque às vezes eu estou muito acelerado, mas me freia também. Assim, opa, calma aí, você está falando demais. Beleza? Tá tudo bem até aqui? Dá um joinha, está tudo bem? Vamos continuar. Oi, Ian. Ian? Eu tô te ouvindo, viu? Tá me ouvindo? Tô, Ian, joga para mim, é porque
eu falei demais sobre gastronomia, falei demais sobre história. É difícil um pouco eu apontar aqui. Não tem como eu mover teu slide, tem? Oi? Não tem como eu mover teu slide, tem? Não, tem não. Você quer Tem tentar não. colocar aí o slide? Deixa eu tentar colocar. Só para eu ir. Você tem que tirar o seu. Tá bom, vou deixar. Deixa eu tentar colocar. Tomara que não traga. Espera ainda. Um minuto. Pronto, professor, deu certo, viu? Deu certo, né? Agora sim. Agora eu estou me sentindo apto a continuar essa aula. Uau! Estava um pouquinho no escuro. Vamos lá. Pronto, vou avançar um pouquinho aqui sobre a questão do profissional confeiteiro, né? A gente fala de história, a gente fala da construção desses caras. Eu vou deixar um filme para vocês, tá? O link de um filme que eu queria que vocês assistissem, que vocês vão conseguir ter mais entendimento sobre aquele profissional da Idade Média. E esse filme é um filme que fala sobre um profissional chamado de Vatel. E Vatel foi um dos grandes assim mestres confeiteiros do mundo, né, que a gente pisou hoje. Vatel ele é responsável por construir coisas que a gente tem até hoje, que construíram naquela época e a gente tem até hoje. Então eu acho muito importante a gente conhecer esses caras, até porque eles têm uma lição de vida assim fantástica para a gente. Vatel nasceu, se criou e morreu pela confeitaria. Então ele é um cara que não só um confeiteiro, era um cara que ele brigava com os reis, ele tinha a ideia dele própria, e eu acho muito bacana essa atitude, né? E é uma coisa que molda a gente como profissional. E aqui a gente tem o profissional confeiteiro, né? CHA, o que é? Né? O conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento no sentido justamente de estudo, né? Da gente precisar buscar refúgio nos livros, nessas aulas que a gente tem aqui no Instituto Mix, da gente aproveitar o conteúdo, né, que um instrutor passa para vocês, o conteúdo teórico principalmente, porque esse estudo, esse conhecimento, ele é extremamente importante para aquilo lá que eu falei no começo, para a gente entender como é que as coisas funcionam, né? Como é que as produções elas funcionam, como que as coisas se comportam. Com o avançar do curso, a gente vai entender muito isso, que existem matérias-primas que elas reagem de uma forma relacionada ao calor, outras reagem de uma forma relacionada à umidade, e tudo isso a gente precisa saber para que a gente entenda o processo de cada uma dessas coisas e a gente saiba como trabalhar ela da melhor forma e adaptar também às nossas condições. Porque o mais importante de tudo é que quando a gente tem o conhecimento, na sala de aula, quando a gente for para a sala de aula fazer muita produção, fazer bolo, fazer muita coisa, a gente está sobre uma estrutura. E eu preciso que vocês tenham o conhecimento para que quando cheguem na casa de vocês, vocês não tenham a menor dificuldade. Porque eu só consigo fazer na sala de aula. Não. É por isso que a gente precisa realmente aprender e não só reproduzir, tá? E aí que vem o conhecimento. A habilidade, por quê? Porque você, como um profissional confeiteiro, não pode simplesmente saber fazer um bolo, mas passar um dia inteiro fazendo um bolo. Isso não é comercialmente aceitável. Eu vou fazer uma produção, ou então eu recebo uma encomenda, a Mariane está lá na casa dela, recebe uma encomenda de 1000 docinhos, um bolo de 5 andares, e aí, Mariane, dá para daqui a 2 dias. Como é que eu faço? O susto é grande. Mariane, vai ser 5 mil reais essa festa. Eu quero muito entender essa festa, mas e o que eu faço? Né? A habilidade, ela só surge com a prática. Né? E a prática, para a gente conseguir vencer a prática, a gente precisa superar o medo. Então, muitas das vezes a gente está em casa, a gente quer tá de bobeira, tem ali uma farinha de trigo, tem um açúcar, tem uma manteiga, só que às vezes a gente tem uma resistência em fazer a produção com medo de errar, com medo do acabamento não ficar muito bom. Eu, nas consultorias que dou, escuto muito isso, que poxa, professor, eu tenho um chantilly em casa, mas eu não tenho medo de estragar meu chantilly, de bater, de finalizar um bolo e estragar minha matéria-prima. E é justamente isso
que eu digo aqui que a habilidade ela só é construída com prática. Então, a prática ela se inicia com muito erro mesmo. A gente vai errar, a gente vai perder matéria-prima, a gente vai falhar em alguns momentos, não vai fazer perfeito como a gente gostaria de fazer, mas conforme a gente repete esse processo, a gente vai ficando muito bom e a gente vai ficando muito ágil. A gente vai conseguindo fazer aquilo com perfeição e a gente vai conseguindo fazer aquilo com velocidade, que é uma coisa importante também. E muito disso se pauta na organização. Então, sempre na hora de fazer uma produção, existe uma coisa chamada de mise en place. O que é esse mise en place? O mise en place, ele é a organização do material. É como a Ana Maria Braga faz, que antes de começar uma receita, ela coloca tudo dividido nos potinhos. Tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, tantos gramas daquilo outro. Isso facilita a nossa vida, porque a gente acaba colocando na bancada só o que a gente vai utilizar. E aí fica mais fácil, porque a gente não precisa memorar demais aquela receita e a gente não se perde nos processos. Poxa, será que eu esqueci de colocar o fermento? E aí fica aquela dúvida. Se esqueceu, perdeu tudo, né? E quando a gente faz o mise en place, quando a gente se organiza, além da gente conseguir ter mais habilidade na hora da produção, velocidade, a gente também consegue não ter perda, né? A gente consegue controle na produção daquele alimento. Sem contar também que a louça fica muito melhor de lavar no final. E aí eu conto por experiência própria. Porque balancinha ali do lado, a gente começa a pesar uma coisa, bota, pesa outra, bota. Quando vê, sujou de farinha, sujou de manteiga, sujou disso, sujou daquilo outro. Então, assim, a gente consegue ter até menos louça quando a gente monta esse mise en place, né? E desenvolve habilidade. E atitude é justamente no sentido da gente não esperar as coisas acontecerem para a gente ir lá e tomar uma frente daquilo ali, a gente executar. A atitude, eu pauto mais para quem trabalha em casa, não só no sentido de contato com o cliente, não só em sentido de você conseguir captar público para ti, tá? Mas até na tua própria produção. Muitos de vocês vão chegar no momento que vocês vão conseguir uma excelência, todos vocês, que vocês vão conseguir uma excelência onde vocês vão precisar de pessoas que ajudem vocês. Tá? Vocês vão precisar montar um time, vocês vão sentir essa necessidade, porque vai chegar uma hora que a Lineuda vai estar em casa e ela vai ter tanta produção que ela vai precisar contratar 2, 3 pessoas para ajudar ela. E a atitude vai vir no sentido da liderança, dela botar essas pessoas numa função, executar, liderar, determinar funções e não ficar parado, né? Não esperar as coisas virem até você. Até quando você está começando, às vezes um cliente chega para a gente e dá um bom dia. E aí, ali é uma abordagem. O cliente deu um bom dia no nosso WhatsApp. O meu WhatsApp lá é o Well Bakery. E aí o cara vai lá e coloca, bom dia. O que ele quer? Meu WhatsApp é sobre bolos. Eu vou lá e respondo, bom dia. Aí morre o assunto. Faltou atitude. Ele buscou em mim, ali naquele momento, uma iniciativa. Poxa, o WhatsApp dele tem dizendo que ele vende bolo. Eu dei um bom dia para ele, eu tenho interesse, eu demonstrei interesse, eu sou cliente. Então, eu, agora como profissional, tenho que resgatar esse cliente e vender meu produto. Então, vem muito isso também na questão da atitude, né? Eu acho que é uma coisa fundamental que a gente precisa ter, até porque a atitude, ela faz com que a gente trace esse caminho, a gente pega esse caminho, esse conhecimento que a gente tem, essa habilidade que a gente tem, e aí a gente coloca ela em foco e consiga alcançar o resultado, tá bom? Vamos mais para frente. Características de um profissional confeiteiro: é criativo. Criatividade, ela só surge lá com a organização. Se você estiver com a cozinha completamente bagunçada, a louça empilhada de suja, tudo melecado, não tem perigo você ter criatividade. Você pode pegar no Instagram e lá buscar o Pinterest, buscar alguma coisa relacionada. Eu quero fazer um bolo de princesa lá e vou buscar referência, mas se tudo estiver bagunçado, se você não estiver organizada, essa criatividade ela não vem. E quando as coisas estão limpas, estão organizadas, as coisas fluem melhor. Então, tem que ter a criatividade, ela tem que ter disposição de estudar e aprender. E isso eu acho que é óbvio para a gente, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente aprende quando a gente assiste uma videoaula, a gente aprende quando a gente abre um livro, até quando a gente conversa com um colega no WhatsApp e troca uma ideia sobre um determinado bolo, a gente aprende também. O aprendizado ele é mútuo e ele está ali no espaço o tempo todo, né? Disposição para trabalhar, aí eu não preciso nem comentar, né? Pessoal que fez Páscoa aqui, eu acho que disposição para trabalhar deve ter muita, inclusive, né? Sabe ou aprende a trabalhar em ambientes comandados pelo estresse. Isso é uma característica fundamental da nossa profissão, é trabalhar sob pressão,
porque realmente as demandas elas vêm em grande quantidade e a gente precisa ter a mente fria, se concentrar para que a adrenalina não suba a cabeça, porque a adrenalina é um hormônio que deixa a gente burro, que deixa a gente realmente sem conseguir pensar direito. Então a gente precisa ter calma e conseguir ali executar as coisas conforme a gente considera que a gente vai poder entregar, né, com excelência. Então trabalhar sob pressão é normal para a nossa profissão. Eu acho difícil um profissional confeiteiro que não trabalhe sob pressão, né? Sempre vai acontecer. Vai ter finais de semana que a gente vai ter muita coisa para entregar e a organização vem aí justamente para deixar com que a gente consiga entregar isso de forma fluida, né? Que as coisas aconteçam. Busca do conhecimento, né? E aí vem livros, estudo, aulas, tá bom? Motivar-se e é um motivador. No caso, motivar-se, gente, eu acho que pelo menos a motivação para mim ela está muito relacionada à criação, né? Está muito relacionada à criatividade, né? Quando eu construo algo novo, quando eu crio algo novo, quando eu desenvolvo algo novo, eu me motivo. E quando você monta uma equipe, é necessário que a tua equipe também esteja motivada, né? Que você também esteja a questão até de um bom dia, né? No lugar de um bom dia, um muito bom dia, já muda assim o dia de uma pessoa, a chegada, a recepção. O Ian chegou aqui hoje de manhã, falou com todo mundo, perguntou como é que vocês estão, que queria ver vocês. Isso muda. Eu, na hora que estava com um pouquinho de sono aqui, tomei o café, já despertei na hora. Opa! Já vi que o negócio vai ser bom. Então, assim, essa motivação, ela ajuda a gente, né? A realmente começar bem o dia, a que as pessoas trabalhem bem com a gente, felizes, que é uma coisa muito importante na nossa profissão, que é felicidade. A gente precisa estar feliz a todo momento. Isso é quase impossível, a gente estar feliz a todo momento. Mas o quanto mais feliz a gente estiver, melhor pra gente, porque a gente consegue fazer as coisas com mais excelência, né? E a gente transmite felicidade naquilo que a gente faz. Eu acredito muito nas energias e um bolo, por mais que ele tenha uma ficha técnica, se você está triste, você segue aquela ficha técnica e nem sempre o resultado sai tão bom quanto você no momento de felicidade, no momento de explosão ali, que você está bem. Então é muito importante a gente estar feliz, é muito importante a gente fazer quem está do nosso lado feliz também. Então, uma coisa que eu não tenho dúvida é que vocês vão ter equipe. Vocês vão ter muita gente que estarão ali com vocês nesse caminho. E essas pessoas serão aprendizes de vocês no futuro. Então, vocês têm que passar esse conhecimento justamente com felicidade, com harmonia, entendeu? Tratar bem, porque é isso que vai fazer com que você tenha um time forte, tá bom? E saber trabalhar em equipe, que era justamente o que eu estava falando, né? Sucessos e insucessos são todos e não apenas de um, né? E isso é muito verdade. A gente não consegue construir nada sozinho, né? Eu trago até hoje para a realidade que a gente está vivendo hoje no mundo em relação a esse vírus maluco que apareceu aí e que, graças a Deus, já a gente se livra dele, é que a gente vê todos os países se unindo para que as coisas se resolvam em cada um deles. Então, a união é muito importante, até quando a gente fala num sentido global, quanto mais numa unidade, que é uma cozinha, né? Então, assim, é muito importante a gente ter equipe, porque sem equipe a gente não faz nada. A gente precisa de uma pessoa que normalmente ela é mais criativa ali no marketing, porque a gente precisa vender melhor. A gente tem uma pessoa que ali ela desenvolve um trabalho em relação à parte de confeitar bolos e a gente acaba sendo melhor no sabor. Então, assim, a gente capta talentos e a gente traz esses talentos para próximo da gente e a gente tem que aprender também a trabalhar com esses talentos, no sentido da liderança, né? Um bom líder é aquele que guia talento e não aquele que diz que sabe de tudo e manda em todo mundo de forma aleatória e descoordenada, tá bom? Dinâmico, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aí, as meninas, de um ponto de vista genético, estão na frente da gente. Porque ou eu bato um bolo, ou então eu olho outro bolo no forno. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que meu celular me ajuda. Porque eu boto um despertador sempre. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai desenvolvendo isso com o tempo, né? Agora, vocês estão na frente da gente porque vocês conseguem fazer 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E aí, define objetivos e metas claras e factíveis. Então, assim, definir meta e o tal do execuível. O que é isso, né? É você definir aonde você quer chegar, e aonde você quer chegar é importante que ele exista, que ele não seja algo impossível, vamos dizer assim. Onde é que eu quero chegar? Pensa na próxima semana, pensa no próximo mês. Esse mês eu vendi 5 bolos, um exemplo. Próximo mês eu quero vender 10. Isso é uma meta extremamente execuível. Aí você vai saber como você se organizar, você vai criar um modelo
de árvore de decisões, um exemplo, a gente vai falar sobre isso mais lá para frente, mas a gente tem que saber onde chegar, né? Se a gente não souber onde chegar, onde a gente quer chegar, é difícil a gente traçar o caminho, né, para chegar. Então é muito importante a gente ter uma meta, e essa meta ser uma meta mais fácil, uma meta mais curtinha. A gente tem metas curtas e metas mais longas. Eu quero um dia ter a maior confeitaria que o Brasil já viu, mas show, é uma meta linda e a gente precisa traçar, mas antes a gente precisa pensar sempre no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia, e fazer planejamento para que isso aconteça. Traçando esses pequenos caminhos, a gente consegue chegar no caminho maior, né? A gente consegue alcançar onde a gente quer chegar, tá? Faz ajustes, divide bem os papéis e funções de cozinha, eu falei isso, né? Falei sobre a equipe, sobre utilizar talentos. Faz ajustes interpessoais, trata todo mundo igualitariamente, mas sabe conversar na língua de cada um. Isso é muito importante, todo mundo tem seus problemas, as pessoas são diferentes, a gente não tem um formato de pessoas, tem gente que é muito receptiva, que é muito animada, brinca com todo mundo, já tem gente que é mais introspectiva, e todo mundo é bom também, todo mundo é bom, todo mundo é bacana, só que cada um reage de uma forma diferente, e é muito importante nós como líderes, né, porque nos formaremos líderes, sabemos como conversar com cada um, sabemos como aconselhar, como trazer essas pessoas para perto da gente e direcioná-las nas funções ideais para cada uma. Trabalhar com resoluções de conflito e não em um fomentador de conflitos, né? Trabalhar para resolução de conflitos, resolver problemas e não ficar de picuinha e trazendo mais problema, tá bom? Professor, Oi, pode falar, Ian. temos 2 minutos. Eita, nós, aí lascou. Enfim, a gente tem aqui características de um profissional confeiteiro, tá bom? Deixa eu passar um pouquinho para frente para a gente até concluir a aula, tá? Na cozinha, não trabalhamos apenas com chocolate, açúcar e ovos e farinha. Somos produtores de sonhos, belezas e expectativas. Isso eu acho que consegue concluir a nossa aula em questão de o que é essas expectativas. A gente trabalha com sonhos, gente. A gente vende sonho. Nós somos confeiteiros. Nós não vendemos bolo, a gente não vende chocolate, a gente vende sonho. A partir do momento que uma pessoa chega para a gente, deixa eu me ajeitar direitinho aqui na cadeira, a partir do momento que a pessoa chega para a gente e ela quer um bolo de aniversário, ela não está pedindo para a gente um bolo, ela está pedindo para a gente uma experiência. Ela quer que a gente entregue para ela algo que vai construir, primeiro, que a gente tem que se sentir honrado, porque é um momento único, né? A gente só completa ano uma vez no ano, né? E sempre é um ano diferente. Então, assim, se você completou 22 anos, você nunca mais vai completar 22 anos de novo, e aquela data é única, ela é marcante. Então, a partir do momento que você é escolhido para participar dessa data para sempre, porque você vai estar marcado para sempre, você não vai estar vendendo um alimento, você está vendendo uma experiência. E é muito importante a gente frisar isso, porque todo o trabalho que a gente precisa entregar tem que ser com qualidade, tem que ser com excelência, no máximo que a gente puder fazer. Então, nossos clientes, eles são, acima de tudo, nossos amigos. São pessoas que a gente precisa interpretar, saber quem são, entender muito bem como a cabeça deles funciona, para que a gente consiga entregar da melhor forma possível e com a melhor qualidade possível aquilo que a gente está entregando. Porque realmente a gente trabalha com momentos, né? A gente trabalha com experiências, a gente constrói sonhos. Então é muito importante a gente realmente ter muito cuidado. E isso, o cuidado, ele paira não só em relação a uma confecção de um bolo bonito, de um bolo apresentável, mas numa questão do sabor, na questão do cuidado na hora da fabricação também, da produção, ter limpeza, entendeu? Ter a entrega desse produto também bem pensada e muitas vezes até na organização da própria festa, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a gente começa na produção de um bolo hoje e amanhã a gente está montando uma festa geral, né? A gente está num mini buffet, a gente está em alguma coisa desse sentido. E assim, é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente trabalha com experiências, que a gente trabalha com sonhos, porque a gente consegue cativar as pessoas, né? Um exemplo de uma coisa bem simples relacionada a isso é a abordagem de alguém chamando ela pelo nome. Quando a gente começa uma conversa com alguém e aí tem lá um número de WhatsApp, normalmente a gente clica e aparece o nome da pessoa, né? Mas a gente não tem essa atitude. E olá, e tudo bem, e não fala o nome, pode ter certeza que a receptividade inicial que essa pessoa ia ter contigo, ela é infinitamente menor do que se você tivesse chamado ela simplesmente pelo nome. Olá, fulano de tal. Isso aí já dá uma coisa, já dá um diferencial. E eu trago esse cuidado na confeitaria no sentido de vender experiências,
justamente no sentido da gente conhecer o cliente, né? Saber o que é que ele quer, o que é que ele gosta e parar para conversar. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, principalmente em questão de bolos de casamento, é não pegar ideias de bolos de casamento por WhatsApp. Porque no WhatsApp eu não estou vendo a pessoa, no WhatsApp eu não sei o que ela gosta, não sei as referências dela. Eu monto um encontro. Vamos fazer uma reunião? Você e sua esposa, você e seu marido, e aí eu queria conhecer vocês de perto, eu queria tomar um café, eu queria saber quem são vocês. E aí, e lá eles me dão ideias da vida, eles conversam, eles falam. E aí, nesse momento, eu venho na minha cabeça a criatividade. Eu sei quem são eles. Agora eu vou produzir algo exclusivo para eles, porque agora eu os conheço. Então, isso é muito importante, a gente ter esse contato com o nosso cliente, a gente ter esse carinho, porque a gente consegue entregar o melhor, né? O casamento, normalmente, ele é uma coisa que é única, né? Como acontece aí de um Fábio Júnior da vida, que se casa 10 vezes, né? É bom pra gente, que faz mais bolo. Mas, normalmente, o casamento é uma coisa única, né? E aí, nessa coisa tão única, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito carinho, tá? Nossa profissão é linda, nossa profissão ela é maravilhosa, ela exige responsabilidade, ela exige que a gente realmente trate bem as pessoas, tá bom? E basicamente é isso, não ser um profissional confeiteiro é ser um profissional que ele tem ali uma gama de responsabilidade gigantesca, tá? E a gente precisa lidar com essas responsabilidades. Eu não acabei o nosso conteúdo hoje, tá, pessoal? A gente ainda vai falar sobre profissional confeiteiro. Esse conteúdo aqui é um conteúdo bem longo, bem extenso, tá bom? E na próxima aula a gente vai ver o restante desse conteúdo, mas hoje eu ainda queria deixar para vocês no WhatsApp um filme que vamos deixar uma tarefa de casa. Eu queria deixar esse filme, eu vou disponibilizar o link. Quem puder assistir, super bem. Quem não puder, não tem problema algum também, tá? Mas eu vou disponibilizar esse link, que esse link é o filme do Vatel. E aí, esse filme é lindo, é inspirador. E eu queria compartilhar com vocês. Na próxima aula, a gente inicia a próxima aula comentando sobre esse filme e a gente vai dar continuidade nesse conteúdo e vamos passar para o próximo conteúdo, tá bom? Mas é isso. Nossa aula hoje foi isso. E aí, eu queria saber agora de vocês, eu queria ouvir vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje. Vocês preferem fazer isso via WhatsApp? Eu acho que é melhor aqui, que eu estou vendo todo mundo. Já vai cozinhar? Adriane já cozinhando. Tá certíssimo. Já botei bolo para assar, tem entrega hoje. Era ouvindo e prestando atenção igual as meninas, né? Faz duas coisas ao mesmo tempo, assiste a aula e limpa a bancada. Pessoal, deixa eu só fazer um resumão, só para organizar as ideias, tá bom? E aí a gente conclui. História, né? Parte de um princípio de que a gastronomia ela é cultura, tá? Ela é identidade. Ela tem um pressuposto, ela tem um ponto de partida ali de muito antigamente. A gente tem a construção de o que é a confeitaria no mundo moderno, tá? A gente tem uma renovação, isso é cultura. A confeitaria ela surge a partir do momento da produção aqui no Brasil em relação à produção da cana-de-açúcar. A gente avança isso e a gente tem a construção do profissional confeiteiro. A gente sabe que o profissional confeiteiro ele é um profissional que ele tem as suas responsabilidades e que ele precisa de ética, ele precisa ter moral, ele precisa ser um líder, tá? E a gente conclui a aula de hoje justamente falando sobre a geração de expectativa e o cumprimento de expectativa, né? Vender sonhos, tá bom? Na próxima aula a gente conclui o nosso conteúdo sobre profissional confeiteiro e a gente avança o conteúdo para o nosso próximo módulo, tá bom? Eu queria finalizar a aula. Todos vocês, professor. Queria que tá todo ótimo. mundo a câmera para a gente tirar uma foto. O Carlos, a Mariane, cadê vocês? Não entendi. Eu quero tirar uma foto de vocês, bater um print e mandar lá no grupo. Mariane, ativa a câmera. Carlos, ativa a câmera. Quero ver o rostinho de vocês. Cadê o Carlos? É foto, então vou me arrumar para foto. Show, bora lá, sorrisão. Todo mundo sorrindo. Mulher, minha... Era! Bora, Marlene, bota os dentes pra fora, mulher. Sorriso.
Show, gente! Vou mandar lá Mas tinha que ver se prestou, né? Eu vou mandar no Né? É melhor tirar outra. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou bom. Vou mandar aqui. Tira outra. Tirar outra. Mulher do Book, me ajuda. Gente, olha, eu quero só agradecer. Beijo no coração para vocês. Agora a gente vai começar uma outra aula. Esse é um encontro de 1 horinha para vocês tirarem dúvidas. Próxima semana a gente tem outro encontro, tá certo? O grupo tá lá. Até mais tempo. O grupo tá lá à disposição para vocês tirarem dúvidas. Eu peço a vocês que próxima semana, quando for mais ou menos umas 8h10, 8h20, já se organizem, porque hoje a gente começou um pouquinho atrasado, por conta que teve gente que não conseguiu entrar. Mas próxima semana, quando for 8h30, a gente vai iniciar. 7 horas eu já tô pronta. Ô, coisa boa! Oi, gente, beijo no coração, tá? Tá.